Dar só aqui uns minutinhos para o Dr. Paulo Passo se instalar. Senhores deputados, aproveito Senhores deputados, peço a todos silêncio enquanto o depoente se instala. Vamos tentar que se criem as condições para darmos início à audição. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audição do Dr. Paulo Passo, na qualidade de Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica, ANTEM, desde antes de 2019. Portanto, pela ordem, será o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o primeiro a iniciar a sua intervenção. Dar nota aqui, informar sobre a grelha de tempos. O depoente optou por fazer uma intervenção inicial de 7 minutos e meio, aproximadamente, não é? É grelha curta, sim. Informar também o depoente que as declarações que são feitas nesta comissão, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Porém, não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Muito bem. Passo a palavra de imediato ao Dr. Paulo Passo para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria só, antes de iniciar, queria só dizer que a declaração inicial que vou ler foi um trabalho conjunto do Conselho Diretivo da ANTEM, e representa algumas das nossas preocupações atuais. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é com profunda preocupação que me dirijo hoje a esta Comissão Parlamentar de Inquérito para falar sobre o atual estado do Instituto Nacional de Emergência Médica e do setor do pré-hospitalar em Portugal. Um setor absolutamente crítico para a segurança, sobrevivência e dignidade dos cidadãos, mas que se encontra hoje fragilizado, desorganizado e refém de decisões políticas erráticas, de uma inaceitável inércia institucional e, sobretudo, de uma reiterada falta de visão e de coragem para romper com o status quo. Falo com a frustração crua de quem está no terreno, de quem sente na pele a profunda assimetria entre o discurso político e a realidade operacional, de quem assiste ao longo de anos à repetição do mesmo erro com diferentes impactos. Os sucessivos responsáveis pela tutela da saúde, bem como os responsáveis pelo INEM, têm respondido às sucessivas crises com medidas avulsas, reativas, desconexas entre si, anunciadas como solução e rapidamente desmentidas pela prática. Nunca houve coragem para reconhecer que o problema é estrutural e nunca houve humildade para admitir que remendar não é reformar. O atual estado do setor não é fruto do acaso, é consequência direta de uma gestão baseada na manutenção de equilíbrios corporativos e não na evidência científica e de uma resistência sistemática à mudança, mesmo quando essa mudança é claramente necessária para proteger a população. Falou-se de reforços de verbas, planos de contingência, mas evitou-se sempre o essencial: reestruturar de fundo o modelo atendo
atendendo às melhores práticas internacionais e suportado na mais recente evidência científica. É necessário desenvolver soluções alternativas ao transporte indiscriminado para o hospital. Investir seriamente na melhoria dos cuidados desde o segundo zero, com metas claras, protocolos operacionais robustos e profissionais preparados para decidir e antecipar e não apenas para obedecer. Estas assimetrias são ainda mais evidentes fora dos grandes centros urbanos, onde existe uma grande dispersão dos meios mais diferenciados, deixando muitas vezes as populações entregues a cuidados médicos de emergência básicos. Mais grave ainda é que tudo isto foi feito sem um único estudo académico sólido, independente, cientificamente credível, que analisasse riscos, impactos e cenários. Em 2021 nasceu a ANTEM, Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica, com objetivos claros e inequívocos: promover os interesses e defender os direitos dos profissionais dos serviços médicos de emergência e, por consequência direta, dos cidadãos que deles dependem nos momentos mais críticos das suas vidas. Desde a sua criação, a ANTEM tem procurado, em todas as instâncias relevantes, alertar para uma crise profunda de identidade no setor do pré-hospitalar em Portugal. Uma crise que se manifesta na inexistência de um modelo profissional claro, regulado, hierarquizado e alinhado com as melhores práticas internacionais. Uma crise sustentada por resistências internas e externas à implementação definitiva e devidamente regulamentada das carreiras de técnico de emergência médica, técnico de emergência médica avançado e paramédico. Importa ser absolutamente claro: esta proposta nunca foi nem é uma tentativa de substituição de qualquer classe profissional. Não visa retirar competências a ninguém, visa sim trazer ordem, equidade, clareza funcional e segurança clínica a um setor que hoje funciona de forma fragmentada, desigual e, em muitos casos, desprotegido do ponto de vista legal, técnico e ético. Por esta e outras razões, esta Associação tem reiteradamente solicitado uma comissão parlamentar de inquérito, que finalmente se encontra a decorrer e que saudamos. No entanto, e no nosso entender, esta deveria ser pelo menos retrospectiva até ao ano 2000. A ausência de regulação clara no pré-hospitalar cria um sistema onde profissionais com níveis de formação muito distintos são colocados a responder às mesmas ocorrências, sem enquadramento adequado, sem carreira definida, sem competências formalmente reconhecidas e muitas vezes sem capacidade legal de aplicar protocolos clínicos elementares. Isto não é moderno nem seguro e isto não é aceitável num Estado de Direito que se diz desenvolvido e que ainda assim coloca demasiadas vezes o paciente em risco. Durante anos, a tutela escolheu ouvir quase exclusivamente as ordens profissionais dos médicos e dos enfermeiros e outros especialistas, permitindo que, de forma progressiva, estes substituíssem a função estratégica do Estado ou condicionassem a sua tomada de decisão. O resultado foi uma governação relativa, nunca preventiva e nunca antecipatória. Importa dizê-lo com clareza: alguns dos tais especialistas que hoje influenciam as decisões são os mesmos que no passado contribuíram para o caos atual dos serviços médicos de emergência. Não são observadores externos, são causa desta inadequação. Em dezembro passado, a ANTEM organizou uma demonstração pública de um sistema de triagem telefónica de emergência que, ao ser adotada pelo INEM e implementado no SCODU, representaria uma evolução exponencial da resposta nacional. Falamos de um sistema com mais de 40 anos de utilização internacional em 59 países, amplamente suportado por evidência científica, validado em múltiplos países e, sobretudo, capaz de gerar dados robustos que permitem monitorizar continuamente a adequação, o desempenho, a qualidade e a segurança do sistema. Foram enviados convites a todas as bancadas parlamentares, aos ministérios relevantes e às diversas entidades com responsabilidades ou interesse direto no setor. Estranhamente, ou talvez não, a maioria não respondeu sequer ao convite. Das que responderam, poucas se fizeram representar. Este silêncio institucional, no nosso entender, não é neutro, é revelador. Revela desinteresse, desconforto com a mudança e, mais uma vez, falta de coragem política para enfrentar um problema estrutural. É precisamente esta postura que tem levado a que se mantenha em operação um sistema de triagem nado morto e que diz proteger o cidadão ao enviar meios à maioria dos pedidos de auxílio, escutando desta forma os escassos recursos disponíveis rapidamente e impactando nesta forma nos tempos de resposta às verdadeiras emergências. Recentemente, a Comissão Técnica Independente produziu as suas conclusões e recomendações, e essas conclusões foram claras ao evidenciar as enormes dificuldades encontradas no acesso a dados operacionais do INEM. Dados insuficientes, incompletos ou praticamente inexistentes em múltiplas vertentes críticas da resposta pré-hospitalar. Ora, sem dados não há avaliação séria, sem avaliação não há melhoria e sem melhoria quem paga é o cidadão. Mais grave ainda, a senhora Presidente desta Comissão referiu publicamente que as mudanças necessárias no setor causam pele de galinha a algumas classes profissionais.
Esta afirmação, para além, no nosso entender, ser infeliz, é profundamente reveladora da cultura instalada. Demonstra que o debate não está centrado no paciente, na qualidade assistencial ou nos resultados em saúde, mas sim no receio de perda de influência, no corporativismo e na defesa de interesses instalados. Quando a mudança causa mais desconforto do que a morte evitável de um cidadão, quando a reorganização baseada em evidência científica provoca mais resistência do que a ineficiência comprovada do sistema, quando a pele de galinha de alguns pesa mais do que a segurança de todos, então temos um problema sério de prioridades. O que hoje se pede a esta Comissão Parlamentar de Inquérito não é um ato de ruptura irresponsável, é um ato de responsabilidade. É coragem política para regular definitivamente o pré-hospitalar em Portugal, para criar carreiras claras, diferenciadas e complementares, para alinhar o sistema com padrões internacionais e para colocar finalmente e de forma decisiva o cidadão no centro da resposta de emergência. Continuar a adiar esta decisão não é neutralidade, é escolha, e é uma escolha que traduz um evidente desinteresse pela qualidade da assistência prestada à população. Cada ano perdido é um ano em que o sistema permanece desorganizado, desigual e vulnerável. Cada dia, sem coragem, é mais um dia que se aceita o risco como normal. Senhoras e senhores deputados, regular o pré-hospitalar não é uma ameaça, é uma necessidade urgente. O que está em causa é a segurança clínica. Não é corporativismo, é vida humana. Como tal, os próximos passos a dar, no nosso entender, e que serão decisivos, terão de vir de consensos de todos e não apenas dos tais especialistas. E a história não será indulgente com quem, tendo poder para decidir, escolheu não o fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Passo. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, informar só das substituições. Portanto, o deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, será substituído pela deputada Joana Cordeiro. Do Chega, o deputado Rui Cardoso está a ser substituído pelo deputado Eliseu Neves. E, finalmente, do PSD, a deputada Carolina Marques está a ser substituída pelo deputado Ricardo Carlos. Agora sim, vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Peço apenas ao doutor para desligar o microfone, por favor. Portanto, isto podem inquirir diretamente o depoente, está bem? E sem eu ter que intervir. Do grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a deputada Marina Gonçalves. Faça favor. 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica, agradecer-lhe as suas palavras e dizer de antemão que os grupos parlamentares estão também aqui e apresentam as suas propostas e os seus projetos, nomeadamente para a emergência pré-hospitalar, com a certeza de que o fazem de forma cuidada, olhando para as propostas, ouvindo quem temos que ouvir, obviamente, nomeadamente o setor, mas no fim do dia também com o rigor e com a seriedade do trabalho que temos que fazer, porque no fim do dia o objetivo é comum, é responder às pessoas com um serviço eficaz, sério, célere e que responda verdadeiramente aos problemas das pessoas. Dito isto, eu fazia-lhe uma pergunta muito clara para começarmos relativamente ao plano de emergência apresentado pelo Governo. Falou da prioridade do INEM, partilhamos da importância de colocar o INEM nas prioridades políticas. Pergunto-lhe se achou estranho não estar nada presente nesse plano de emergência sobre o INEM, se teve alguma conversa prévia com o Ministério sobre esta dimensão ou se foram surpreendidos com a inexistência de qualquer referência nesse plano de emergência. Dr. Paulo Passo, pode responder diretamente, sim? Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. De facto, causou-nos estranheza que não estivesse nada contemplado diretamente relativamente ao INEM. Não, a senhora Ministra da Saúde não falou connosco ou não nos inquiriu sobre qualquer tipo de proposta relativamente a essa situação, mas de facto sim, causou-nos estranheza que uma parte tão vital daquilo que é o Ministério da Saúde não estivesse mencionado nesse documento. Ainda sobre esse plano de emergência, tendo causado estranheza, e perguntava-lhe se houve algum contacto posterior com o Ministério, precisamente para incluir o INEM nessas prioridades, e se teve resposta, se houve alguma articulação com o Governo, ou se esse contacto não foi promovido com a tutela. Não, de facto solicitámos uma reunião à Sra. Ministra e obtivemos essa reunião, falámos com a Sra. Ministra
sobre as nossas preocupações, e aquilo que ficou acordado entre ambas as partes é que, de facto, o INEM iria receber da parte da Sra. Ministra uma atenção cuidada, mas o que é facto é que os problemas continuam, em alguns casos até têm-se vindo a adensar, o que nos continua a deixar extremamente preocupados relativamente ao funcionamento do INEM. Muito obrigada. Hoje tivemos indicação, aliás, ao contrário daquilo que a Sra. Ministra referia, e até olhando para aquelas que são as prioridades por parte da Associação, seja no que diz respeito à carreira de paramédico, mas também à dimensão fundamental da formação dos profissionais, tivemos hoje notícias por parte do Presidente do INEM, contrariando a própria Ministra, de que a formação seria concentrada na Escola Nacional de Bombeiros e que, portanto, as escolas médicas seriam retiradas do processo, ao contrário daquele que era um processo que estava iniciado e que, no fundo, reforçava a formação. Eu pergunto-lhe se esta é uma das decisões que diz que podem retroceder, se concorda com esta informação, que é partilhada com o INEM, ou se acha que estas escolas médicas tinham um papel fundamental na formação. De facto, eu não tive a oportunidade ainda de ver essas notícias em rigor, mas por aquilo que acaba de me dizer, e porque tomei conhecimento através da comunicação social para já, para nós preocupa-nos um bocado aquilo que acabou de aqui referir. Não porque não reconheçamos à Escola Nacional de Bombeiros competência para formar pessoas para o pré-hospitalar, mas porque, de facto, as escolas médicas tinham aqui um papel fundamental e preponderante nesta questão. Mas, acima de tudo, aquilo que mais nos preocupa relativamente a isto é saber em que moldes é que esta formação vai avançar. Porque se é para manter o modelo tal e qual como está, obviamente e claramente, o modelo atual não serve. A formação que é dada aos parceiros do INEM é muito pouca para aquilo que é a necessidade nacional, até porque, e por reiteradas vezes já fizemos menção a isso, ela falta uma série de competências e uma série de protocolos de atuação que entendemos que têm que estar presentes na base da pirâmide, ou seja, nos técnicos, tripulantes de ambulância, aquilo que quiserem chamar, mas de facto, se realmente o passo que se vier a verificar ou a decisão que tenha sido tomada seja retirar esta capacidade das escolas médicas de darem formação numa área tão importante como é a área de emergência médica, a nós deixa-nos preocupado e, obviamente, assim que é oportuno, vamos pedir novamente mais uma reunião à Sra. Ministra da Saúde para manifestarmos as nossas preocupações relativamente a esse assunto. A informação que partilha é a informação que é pública das declarações do Presidente do INEM e que verdadeiramente contrariam aquilo que a Ministra da Saúde dizia relativamente ao papel das escolas médicas. Eu perguntava-lhe ainda sobre isso, se na reunião que teve com a Ministra foi dada a certeza de que estas escolas médicas estariam no processo ou se na reunião que tiveram foi uma questão que ficou em aberto e, portanto, agora é a decisão final que é tomada ou se verdadeiramente há aqui assim um contrariar de uma decisão que a própria Ministra já tinha partilhado convosco. Bom, relativamente a isso, devo dizer que na reunião que tivemos com a Sra. Ministra e onde falámos neste assunto, aliás, esta foi uma proposta nossa, de passar a formação, de exteriorizar a formação para as escolas médicas, até porque entendemos que a formação, atualmente como está, entregue a empresas privadas e tudo mais, causa aqui alguns constrangimentos, uma vez que a formação não é adequadamente auditada pelo próprio INEM, portanto, o que pode causar assimetrias ao nível da formação que é dada da empresa A para a empresa B e por aí fora. Mas aquilo que falámos com a Sra. Ministra relativamente a esse assunto não ficou nada decidido, ou seja, não ficou nada assente em pedra, como se costuma dizer, relativamente a essa questão. Aquilo que ficou foi a nossa proposta e por parte da Sra. Ministra aquilo que foi dito é que ela concordava realmente com essa proposta e que isso iria estar em cima da mesa. Muito bem, muito obrigada. Falando agora sobre o modelo de triagem, até porque falou que em dezembro apresentaram um modelo de triagem, eu perguntava-lhe qual era a sua opinião sobre, no fundo, o modelo de triagem que foi agora atualizado por parte do Governo, foi atualizado, aliás, no momento de pico de gripe e no momento, portanto, de maior afluência aos hospitais. Eu perguntava-lhe o que é que acha desta alteração, se esta alteração vem ajudar o modelo de triagem, a triagem no INEM, ou vem prejudicar. Relativamente a esse assunto,
Eu hoje tive a oportunidade de também ler uma outra notícia na comunicação social. Aliás, até foi o próprio INEM, na sua página oficial no Facebook, que fez referência a uma alteração nos protocolos de triagem. Eu ainda não tive a oportunidade de verificar realmente qual é que foi a alteração que foi feita nesse sentido. Em relação à alteração que me fala, que foi aquela que foi feita no início do ano, no dia 2 de janeiro, não houve alteração absolutamente nenhuma nos protocolos de triagem. E que isso fique claro, porque o sistema de triagem que se mantinha em funcionamento até então, continua em funcionamento, que é o sistema Tetricosi, que foi um sistema criado pelo Dr. Miguel Soares de Oliveira em 2014 e que, no nosso entender, e aliás tem dado provas disso, é um sistema que não funciona para as nossas necessidades, que é inadequado, está desatualizado e que não dá prioridades verdadeiras aos pedidos de ajuda. Relativamente à introdução das prioridades, acima de tudo o que essas prioridades vieram fazer foi alinhar-se com aquilo que são as práticas internacionais. De facto, aquelas prioridades existem um pouco por todo o mundo, só que isto ia, utilizando aqui uma analogia um pouco mais popular, isto é o mesmo que colocar 4 pneus novos num carro que não anda, não vai resolver problema absolutamente nenhum, apenas vai criar confusão, ainda mais pelo facto dos parceiros do INEM nem sequer terem sido auscultados nessa tomada de decisão, nem tão pouco terem sido informados de como é que iriam responder a estas novas prioridades, até porque não podemos pedir a uma ambulância de emergência, por exemplo, que se desloque para uma categoria P1, para uma prioridade de risco imediato de vida, com a mesma urgência e com a mesma brevidade que se irá deslocar, por exemplo, para um P4, que prevê uma resposta até 120 minutos. Muito obrigada. Ainda sobre a gestão do INEM, eu perguntava-lhe qual é a percepção ou a avaliação que a Associação faz no âmbito da organização orgânica e das várias decisões que têm sido tomadas por parte do Ministério da Saúde, que avaliação é que faz das constantes alterações no modelo organizativo do INEM e nomeadamente na direção do INEM, se isto tem impacto que a avaliação faz no funcionamento do INEM, que impacto é que tem, e também já agora qual é o papel da direção executiva do SNS e se tem, de que avaliação faz, ou qual é, se tem a percepção de qual é o papel da direção executiva nas várias decisões que são tomadas ao nível do INEM. Começando pelo fim, vou ser muito sincero e honesto, de facto não faço ideia qual é o papel da direção executiva do SNS relativamente às alterações ou medidas tomadas relativamente ao INEM. Respondendo à questão anterior, de facto, aquilo que no nosso entender é demonstrativo é que, e vem um pouco ao encontro daquilo que li no início, é que são medidas avulsas que visam, na maioria das vezes, apenas resolver problemas diários e existe aqui, na nossa opinião, uma falta de coragem para admitir que as coisas realmente estão muito mal e que precisam de ser alteradas. Quando a senhora Ministra falou, logo no início da sua primeira legislatura, que era necessário refundar o INEM, nós concordámos. De facto, é preciso refundar, reformular a estrutura do INEM, porque toda a organização do INEM é um enorme quebra-cabeças, é um labirinto muito difícil de percorrer e isso acaba por, obviamente, se repercutir na resposta do próprio Instituto ao Cidadão. Muito obrigada e precisamente por essa visão de que, em vez de respostas avulsas que vêm, no fundo, aqui colocar alguns atrasos também na própria resposta, algumas entropias, é preciso olhar de forma transversal para o INEM. Perguntava-lhe, o Governo tem estado a trabalhar não apenas nesta refundação do INEM, mas também na lei orgânica do INEM, portanto num diploma concreto, e perguntava-lhe neste esforço de articulação, neste trabalho de conjunto de ouvir o setor, de trabalhar para melhores soluções, qual é o tipo de trabalho que tem feito com o Ministério, se efetivamente este anúncio acabou por se concretizar também com esta articulação com as associações do setor e com os seus profissionais, ou se não têm estado envolvidos neste processo de criação e de reformulação da lei orgânica do INEM. Relativamente a esse assunto, numa das anteriores vezes em que estive presente para uma comissão de saúde, e inclusive já o fiz também na comunicação social, nós demos a ideia ou sugerimos que fosse criada uma comissão de trabalho conjunta com todas as entidades da área.
Devo-lhe confessar que até agora nós não fomos convidados a integrar nenhuma comissão de trabalho. Muito obrigada. Passo agora a palavra à deputada do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro, 3 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Paulo Passo e cumprimento a ANTEM na sua pessoa. Nesta audição nós não temos muito tempo, portanto eu vou fazer um conjunto de perguntas muito concretas e que no fundo queria que me explicasse melhor alguma das posições públicas que entretanto já foi tendo. Em julho de 2025 a ANTEM pediu a demissão do Presidente do INEM. Porquê? Refere-se ao Dr. Sérgio Dias Janeiro, certo? Pedimos a demissão do Dr. Sérgio Dias Janeiro nessa altura porque, uma vez mais, se verificaram uma série de medidas avulsas e que algumas delas, inclusive, acabaram por ter um impacto menos positivo na resposta do INEM. Também houve algumas posições do Dr. Sérgio Dias Janeiro relativamente à nossa associação que, no nosso entender, não foram as mais corretas, até porque e saudámos na altura, foi até agora o único presidente do INEM que se dignou a reunir connosco e dessa reunião resultaram uma série de consensos. Obviamente não concordámos em tudo, mas resultaram uma série de consensos e na altura surgiram alguns compromissos por parte do Dr. Sérgio Dias Janeiro que depois acabaram por não se verificar e ao não se verificarem tiveram um impacto, no nosso entender, negativo na resposta do INEM. Obrigada. E já aqui referiu algumas falhas de liderança, aqui nesta pessoa em específico. Quais são ou quais têm sido as principais falhas na liderança do INEM? Bom, desde logo, como tem sido patente e visível aos olhos da opinião pública, tem existido uma série de erros continuados nos últimos anos. Desde logo, a forma como... e aqui salientando talvez uma daquelas que foi uma das fases mais negras nessa altura, que teve que ver com a greve do STEP, que acabou por dar origem àquelas 11 mortes que eventualmente estariam ligadas ou não com o funcionamento do INEM. No nosso entender, teria que ter existido uma resposta diferente a essa situação, até porque em boa parte da manhã desse dia o Código Lisboa funcionou apenas e único e exclusivamente com um operador, muito abaixo e perigosamente abaixo daquilo que são os níveis mínimos exigidos para que os códigos funcionem em pleno e, de facto, essa é uma questão. Depois, também, e aqui para falar muito concretamente da questão da frota, assistimos hoje em dia a uma frota do INEM que, na sua maioria, está decrépita, veículos em circulação com mais de 15 anos, sem condições mínimas de segurança para os operacionais, ainda muito menos também para os pacientes. E depois, uma situação que nós temos vindo a chamar a atenção, prende-se com a formação. A formação não é revista há vários anos que se mantém, negligente é uma palavra um bocadinho forte, mas eu acho que se adequa, tem-se mantido negligente até porque, e dados do próprio Instituto, em 2024, cerca de 18 mil cidadãos portugueses ficaram aquém daquela que deveria ser a resposta do INEM, ou seja, 18 mil pessoas deveriam ter tido uma resposta de suporte avançado de vida e tiveram apenas suporte básico de vida. Falta aferir, falta perceber, nesses 18 mil casos, uma série de outras coisas. Qual é que foi a taxa de mortalidade, por exemplo, que aconteceu, relativamente a essas 18 mil pessoas. Dessas 18 mil pessoas, qual é que foi, e utilizando um termo em inglês, o outcome clínico destas pessoas, se ficaram com sequelas ou não. Isto são tudo métricas que o INEM não avalia. O próprio Sistema Nacional de Saúde ou o Ministério da Saúde, ao que tudo indica, também não o faz, porque nós já solicitámos por diversas vezes às entidades competentes, já procurámos essa informação e não a conseguimos encontrar em lado nenhum. Portanto, essas são algumas das falhas que apontamos ao INEM. Planeamento, por exemplo, também para situações que se possam afigurar adversas, como, por exemplo, quando há expectativa de, por exemplo, como neste momento estamos em alerta por causa da tempestade, deveria obrigatoriamente o INEM de reforçar a sua capacidade de resposta.
a questão que coloco é se realmente o fez. Creio que não, mas, porque é habitual o INEM não o fazer, mas de facto existem aqui uma série de falhas que são necessárias colmatar e não são para hoje nem para amanhã, era para ter sido ontem. Eu vou pegar em algumas coisas que disse, mas queria dar um exemplo de um ponto que não referiu, mas que eu sei que vai referir a seguir. Por exemplo, a ANTEM descreveu o concurso público internacional para o serviço de teletransporte de emergência médica como, vou citar, uma atrapalhada. Porquê? Porque, e embora nós não sejamos especialistas, mas na altura consultámos o nosso Conselho Consultivo relativamente a esse assunto, onde temos alguns especialistas na área dos serviços médicos de emergência ali transportados, e a conclusão a que chegámos é que, de facto, inicialmente o valor do concurso estava muito abaixo daquilo que é praticado internacionalmente, ou seja, isto indiciava que muito provavelmente o concurso iria ficar sem resposta e que iria ter que, mais uma vez, recorrer aos ajustes diretos, e que foi aquilo que na altura se verificou, e de facto isto demonstra que, no nosso entender, não há um cuidado que é necessário ter nestas situações e que é necessário ver o que é que se verifica ao nosso redor. Não podemos única e exclusivamente centrarmos naquilo que nós entendemos que é aqui o nosso cantinho à beira-mar plantado, e nós vemos sempre, nós ANTEM gostamos de ver sempre um bocadinho fora da caixa e ver o que é que acontece ao redor do mundo em situações muito específicas, e nomeadamente essa situação. Como digo, eu pessoalmente não sou especialista na área, tenho alguns conhecimentos, obviamente, mas de facto aquilo que aconteceu foi mais uma vez uma atrapalhada. Sim, pegando também no que disse sobre o momento da greve do STEP, que foi aquele caos infeliz a que nós assistimos, a ANTEM disse não são episódios isolados, mas antes o reflexo de disfunções estruturais persistentes num serviço que deveria ser exemplo em eficiência, rigor técnico e respeito institucional. Obviamente já aqui levantou o véu de porque é que disse isto. Gostava que concretizasse melhor e que nos dissesse desde quando é que no fundo estas falhas existem, porque nós agora focámos aqui o atual Presidente e a atual situação, mas como disse, isto vem ao longo dos anos, portanto isto vem desde quando? Isto de facto vem de há vários anos, eu não lhe consigo especificar quando é que realmente começou, mas aquilo que nós temos verificado, pelo menos desde a altura em que assumi funções enquanto Presidente do Conselho Diretivo da ANTEM, é que recebíamos diariamente, e continuamos a receber diariamente, algumas denúncias relativamente ao funcionamento, e muito especificamente ao funcionamento do CODU, nomeadamente chamadas em espera até mesmo para as equipas que se encontram no terreno e que precisam de um apoio diferenciado, e que muitas vezes se vêem abraços com esperas prolongadas de 10, 15, 20, 30 minutos, quando têm na sua presença um doente crítico e que precisavam de apoio diferenciado. Isto vem reforçar aquilo que nós temos vindo a propor com a criação do técnico de emergência médica e avançado, porque se assim fosse, se tivéssemos estas pessoas com um nível de diferenciação maior nas ambulâncias, essa questão da necessidade de pedir apoio diferenciado caía por terra. Portanto, existem depois, inclusive, ao nível da resposta do próprio Instituto, por exemplo, na cidade de Lisboa, o INEM já teve, no longínquo ano 2007, 2008, já teve 16 ambulâncias na cidade de Lisboa, e hoje em dia, conta-se pelos dedos de uma mão, os dias consegue ter 6. Basta pegar no exemplo, e muito rapidamente, daquilo que aconteceu com o incidente do elevador da Glória, em que a resposta do INEM foram 3 ambulâncias. Todas as restantes ambulâncias que estiveram presentes nesse teatro de operações pertenciam a corpos de bombeiros voluntários da cidade, e muitas delas também fora da cidade de Lisboa, o que é demonstrativo daquilo que eu acabei de dizer. E, portanto, ao longo dos anos, foi falando com a direção do INEM sobre isto? Fui tentando. Nem sempre fui ouvido. Deixe-me dizer que o único Presidente que realmente nos ouviu e que demonstrou interesse em nos ouvir foi o Dr. Sérgio Dias Janeiro. O Dr. Luís Meira nunca respondeu a um único e-mail da ANTEM.
Era exatamente isso que eu queria perceber, com quem é que falou, quem é que lhe foi dando feedback, quem é que vos ouviu, quem é que não vos ouviu e também perceber se existem ou se tem documentação em como prove, porque obviamente também diria que muitas conversas não são propriamente escritas, mas se existe documentação e comprovativos de que os alertas foram sendo feitos ao longo dos anos e que pura e simplesmente foram sempre ignorados. Sim, temos e-mails enviados a solicitar reuniões ao Dr. Luís Meira, aos Ministros da Saúde de então, e nenhum deles, a maioria deles não obteve resposta. O último e-mail que foi enviado na altura do Dr. Luís Meira, que obteve resposta, foi para uma remarcação de uma reunião que, entretanto, depois acabou por não se concretizar, até porque houve uma mudança de governo. E, obviamente, na altura, as pessoas que estavam em funções acabaram por deixar de exercer essas funções e essa reunião acabou por nunca se concretizar. Mas, nessa altura, foram as únicas respostas que obtivemos. Em setembro de 2025, a ANTEM anunciou que apresentou uma queixa à Comissão Europeia, tendo em conta as falhas estruturais no INEM, que considera comprometerem a vida e a saúde dos portugueses. Depois, à data, também divulgou que Portugal conta atualmente com um serviço de emergência médica deficiente, que contribui diretamente para o aumento da morbilidade e mortalidade, exigindo uma resposta célere, eficaz e tecnicamente adequada. Portanto, aquilo que eu queria perceber é... Obviamente, quais são os fundamentos destas afirmações, já há pouco referiu, eu também tinha aqui, mas já não vou conseguir lá chegar, os números que falou e da falta de socorro. Portanto, aquilo que eu queria perceber era, pronto, o que é que fundamentou esta queixa, se tiveram, entretanto, alguma resposta. Relativamente à queixa, deixa-me só clarificar, na altura nós não dissemos que tínhamos apresentado, dissemos que tínhamos preparado uma queixa para ser apresentada e que na primeira reunião que tivemos com a atual Sra. Ministra da Saúde, eu pessoalmente e em nome da ANTEM, obviamente, porque isso foi discutido numa reunião prévia que tivemos no Conselho Diretivo, assumimos o compromisso de honra de manter essa queixa em stand-by para dar oportunidade do Ministério da Saúde, encabeçado pela Sra. Ministra da Saúde, tomar pulso à situação do INEM e poder, obviamente, tomar medidas relativamente às preocupações que fomos apresentando. Deixe-me, no entanto, dizer-lhe que essa queixa não está arquivada. Essa queixa está realmente pronta, provavelmente vai necessitar de ser atualizada, mas digo-lhe muito honestamente, e é a primeira vez que vou falar sobre isso, muito honestamente estamos a contemplar neste momento se realmente vamos ou não avançar com essa queixa, porque de facto não se vislumbram melhorias nos serviços médicos de emergência em Portugal. Duas perguntas para terminar. A ANTEM tem falado muito em ter conhecimento do protocolo celebrado entre a Liga e o INEM. Porquê? Porque é o interesse. Porque é que este protocolo é importante. E depois, sobre a tal reunião que pediu à Sra. Ministra, já disse que aconteceu, na altura, e vou citar também, invocou que os parcos de documentos remetidos pelo INEM relativos ao curso de TEP, aqui já sobre a formação, os quais informam de vícios técnicos e de manifesta desconformidade legal, circunstâncias que reputamos de particular gravidade e que não podem continuar. Gostava que detalhasse estes vícios e também qual foi a resposta da tutela sobre isto, portanto, a questão do protocolo e esta questão da formação. Obrigada. Bom, relativamente ao protocolo celebrado entre o INEM e a Liga dos Bombeiros, a nossa principal preocupação prende-se com o facto de 90% da resposta no pré-hospitalar ser garantida pelos Corpos de Bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa. E isto é preocupante na medida em que, sendo os Corpos de Bombeiros voluntários e sendo a Cruz Vermelha Portuguesa as duas instituições que têm nas suas fileiras aqueles que menos diferenciação têm e que dão 90% da resposta, preocupa-nos de sobremaneira que, de facto, esta formação não seja revista e não seja, inclusive, substituída por um programa de educação que vise dotar estes operacionais de mais competências e de uma maior disponibilidade para atuar de forma diferente relativamente aos pacientes, ou seja, terem protocolos de atuação clínica que neste momento são praticamente inexistentes. Os protocolos TEP, e agora pegando um pouco naquilo que, na segunda pergunta, a nossa preocupação relativamente aos TEP na altura
prendia-se com o facto de cerca de 23 protocolos de atuação clínica que os TEP tinham na sua formação, apenas 4 estavam implementados. Ora, isto, como é óbvio, coloca em risco qualquer paciente que esteja entregue a uma tripulação composta por TEP do INEM. Ainda mais, acresce aqui também o facto de que nada que é feito hoje em dia na rua, a não ser por uma viatura médica de emergência e reanimação, nada é feito de forma autónoma. Tudo depende de uma passagem de dados aos CODU e de uma validação do médico regulador. Ora, se nós temos constrangimentos em que estamos à espera 15, 20 minutos para uma manobra que pode salvar uma vida, aí está a nossa preocupação. Muito obrigada. Passo a palavra ao deputado Paulo Moacho, 3 minutos. E antes, só para dar um alerta, Dr. Paulo Passo, eu sei que recebeu uma grelha com tempos indicativos, mas só para ter uma ideia que está a triplicar o tempo indicativo. Pode continuar, mas a este ritmo vamos comprometer a audição seguinte. É só para ter uma ideia que está a estender-se um bocadinho, 3 vezes. Eu não vou interrompê-lo, mas é só para ter isso em atenção, está bem? Sim, é verdade. Eu vou pedir para rodar aquele relógio para poder ver o tempo indicativo. Eu não lhe vou cortar a palavra nunca, mas é só para ter uma noção, está bem? Vou então passar a palavra ao deputado. Faça favor, deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa, só para deixar claro que numa comissão parlamentar de inquérito não se pode restringir o tempo dos inquiridos. Está bem? Nós sabemos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E foi precisamente isso que eu referi. Portanto, é um tempo indicativo e vamos voltar o ecrã para o depoente para ele ter essa indicação, se bem que não lhe cortarei a palavra em momento algum, nem lhe vou pedir para parar com a sua intervenção, portanto, fala aquilo que entender que deve falar. Portanto, faça favor agora, deputado Paulo Moacho, 3 minutos, pode interpelar diretamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. Paulo Passo, Presidente da ANTEM, e agradeço a presença e as respostas que já nos foi dando, reconhecendo também que a ANTEM tem sido uma associação muito importante em todo o debate sobre o Sistema Integrado de Emergência Médica e sobre o próprio INEM. Na sua intervenção inicial, queria começar por aí, no fundo, alguns esclarecimentos sobre a sua intervenção inicial, porque falou-nos de decisões políticas erradas e uma gestão errática, falou-nos também sobre, no fundo, o INEM estar muitas vezes refém da necessidade de fazer alguns equilíbrios corporativos. Disse-nos também que, no seu entender, a CPI deveria remontar até ao ano 2000, salvo erro. Queria começar por lhe perguntar porquê, ou seja, quando é que nós podemos reportar a situação que o INEM atravessa hoje, a crise que o INEM atravessa hoje, até quando, no tempo, é que nós conseguimos, que nós podemos reportar esses problemas? Pois bem, Sr. Deputado, quando nós falámos que deveria remontar até o ano 2000, prende-se com uma situação muito específica. Se bem se lembram, em 2004 Portugal organizou o Euro 2004. Foi durante a organização do Euro 2004 que foi tomada a decisão do INEM ter meios próprios de resposta para além daqueles que na altura possuía. Eram muito pontuais, haviam alguns em Lisboa, Porto, Coimbra e pouco mais do que isso. E essas alterações, de facto, na altura, o modelo que foi apresentado era um modelo que se alinhava minimamente com aquilo que na altura eram as melhores práticas internacionais e, de facto, deixou alguma esperança de que o INEM iria conseguir ter uma resposta a nível, não diria nacional, mas mais alargada daquela que tinha na altura e que iriam ser tomadas medidas para dar maior qualidade a essa resposta. E, de facto, eu na altura fazia parte dos quadros do INEM quando isso aconteceu e posso lhe dizer e afirmar com toda a frontalidade que nesse ano, quando, se recordam, as ambulâncias anteriormente eram brancas e passaram a ser amarelas nessa altura, e quando nós começámos a equipar as ambulâncias amarelas,
foi notada a falta de diversos equipamentos que até então constavam da carga destas ambulâncias. Quando interpeladas as pessoas relativamente a essa situação, aquilo que nos foi dito na altura foi que as coisas iriam mudar e que num futuro próximo, quando toda a gente tivesse a mesma formação, as ambulâncias iriam novamente contar com esses equipamentos. Passados estes anos todos, pouco ou nada mudou. De facto, as ambulâncias do Instituto, algumas delas foram sendo feitos sucessivos upgrades, mas no nosso entender, por alguns fatores que já elenquei anteriormente, de facto ainda há muito a fazer e é necessário fazer ainda muita coisa para darmos uma resposta mais eficaz e mais cabal aos cidadãos. Muito obrigado. Disse-nos também que havia responsáveis passados, pessoas com responsabilidade no INEM e na gestão do INEM e pela situação atual, que hoje, no fundo, se faziam passar por observadores imparciais e que, no fundo, também tentavam contribuir para a forma de resolver os problemas do INEM, parecendo que são imparciais, mas, na verdade, tiveram responsabilidades passadas e na situação atual. Queria-lhe pedir se nos quer partilhar a quem é que se refere, quem é que são essas pessoas que são responsáveis pela situação atual do INEM e por que razão é que entende que são essas pessoas os responsáveis. Sem querer referir diretamente nomes, obviamente estaremos disponíveis numa situação em que se justifique fazê-lo, mas, de facto, os especialistas que ainda hoje se encontram ao serviço do INEM ou que opinam relativamente a tomadas de decisão do INEM são os mesmos especialistas desde 2000 para cá. Portanto, se são especialistas e nos trouxeram ao atual estado de coisas, de facto, deixa-nos preocupados que se mantenham em funções e que se mantenham em posições que podem influenciar essas decisões e tomadas de decisões futuras. Muito obrigado. Eu também tinha preparadas algumas questões sobre a queixa à Comissão Europeia. Já percebi que, efetivamente, entretanto, suspenderam, no fundo, tinham a queixa preparada e suspenderam a entrega da queixa no pressuposto também de uma melhoria do diálogo e de uma melhoria da situação. Já nos disse também que estão a ponderar se devem ou não avançar. Também já percebi que, entretanto, houve algumas reuniões. Portanto, queria, em primeiro lugar, perceber se, em termos de diálogo e de capacidade de diálogo, se efetivamente melhorou com a nova gestão, no fundo, com a nova Ministra da Saúde. E, por outro lado, se, no vosso entender, a situação do INEM não melhorou ou piorou, e isso que justifica então que ponderem avançar com essa queixa. Com certeza. Reunimos por 2 vezes com a Sra. Ministra. Com o atual Presidente do INEM ainda não reunimos de vez nenhuma. O Sr. Presidente do INEM não se aproximou de nós. Nós entendemos que, uma vez que éramos uma associação representativa do setor que já se encontrava em funções quando o Sr. Presidente do INEM assumiu funções, que era de bom tom que ele procurasse reunir connosco, como reuniu com outras associações e instituições do setor. De facto, não o fez até hoje. Relativamente a essa queixa, de facto, como digo, estamos neste momento a ponderar se realmente devemos ou não avançar, até porque aquilo que verificamos é que, obviamente, existiram aqui algumas pequenas melhorias, mas, mais uma vez, são as tais soluções avulsas que não trazem um impacto mais alargado, apenas remendam, passo uma expressão, alguns pequenos problemas e alguns detalhes, mas, de facto, o INEM como um todo está muito longe de operar daquilo que era exigível num Estado de Direito Democrático. Muito obrigado. Uma última pergunta para perceber. Notei também que utilizou a expressão refundação do INEM na sua intervenção inicial, que eu acho que é uma expressão que já começa um bocadinho a entrar no léxico comum criada pela Sra. Ministra da Saúde, mas queria lhe perguntar o que é que entende
por refundação do INEM, porque a verdade é que noto precisamente isso, que se vai utilizando essa expressão com maior frequência. Eu não sei se ela não significará coisas diferentes para no fundo, para cada interveniente, e acho que é importante percebermos o que é que, no seu entender, significa a refundação do INEM, e já agora, se nas reuniões que teve com a Sra. Ministra, se a Sra. Ministra partilhou qual é que é o entendimento da Sra. Ministra sobre essa refundação, porque também é algo que até ao momento não conseguimos que ela esclarecesse. Obrigado. Relativamente a esse assunto, no nosso entender, ANTEM, aquilo que entendemos como refundar o INEM é, de uma vez por todas, assumirmos a coragem de que o INEM está a funcionar mal, de que os tais especialistas nacionais que nos ajudaram a conduzir ao atual estado de coisas, de facto, talvez não sejam as pessoas mais corretas de ouvir. E assumirmos a coragem de fazermos aquilo que fizemos na década de 80, que é verificar outros modelos internacionais de serviços médicos de emergência, ver os seus benefícios e as suas qualidades. Relativamente à nossa interpretação de refundar o INEM, passa por aí e passa por não destruir aquilo que temos neste momento. Obviamente não podemos agarrar em todas estas pessoas e colocá-las de parte e trazer pessoas novas, mas sim reeducar e reimplementar um sistema que era suposto ter sido implementado na década de 80, quando o Dr. Rocha da Silva, o primeiro presidente do INEM, foi aos Estados Unidos estudar aquilo que eram os serviços médicos de emergência dos Estados Unidos e que, na altura, aquilo que se pretendia era exatamente importar para Portugal um sistema idêntico e pôr em funcionamento um sistema idêntico a esse. É isso que nós entendemos que tem que ser feito e, de facto, a Sra. Ministra nunca nos explicou diretamente o que é que entendia por refundação do INEM. Muito obrigada. Passo então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Francisco Vieira, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Paulo Passo. Quero começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito e também agradecer a sua disponibilidade por servir o INEM através desta associação que lidera, vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que tem como objetivo avaliar as tutelas políticas e perceber que decisões ou que ausência de decisões podem ter contribuído para uma fragilização do sistema de emergência médica em Portugal. Tenho aqui um conjunto de questões, ouvi atentamente as suas respostas anteriores, mas a minha primeira pergunta é: desde quando é que é Presidente da ANTEM? Sou Presidente da ANTEM, se não me falha a memória, desde 2022. De 2022, muito obrigado. E tinha sido dirigente da ANTEM anteriormente? Fiz parte da direção anterior como secretário, sim. Muito obrigado. Desde quando é que é dirigente da ANTEM? Desde 2021. 2021. Muito obrigado. Então, tem aqui uma experiência que nos permite também fazer esta análise que tem como objeto a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho aqui algumas declarações do Sr. Presidente da ANTEM ao longo destes últimos anos e eu gostava de recordar aqui uma que data de 2022, quando disse que é incompreensível que, com os constantes episódios sórdidos, não tenha havido ainda lugar a alterações do Conselho de Direção do INEM que não têm as condições mínimas para o exercício das funções. Diz também que é intolerável que os eventos adversos da data, com alguns atrasos, sejam constantes e que não sejam assacadas qualquer tipo de responsabilidades. Eu recordo que na altura falávamos de um caso em concreto que, segundo o INEM, todas as ambulâncias que foram contactadas para socorrer uma vítima, num total de 29, estavam todas ocupadas em outras missões de emergência. A pergunta que lhe faço é, nesse momento em que pede a demissão da direção do INEM, quais é que eram as principais falhas que o INEM tinha na sua atividade? Bom, as principais falhas já foram, boa parte delas elencadas por mim nas respostas anteriores, mas nessa situação específica existem uma série de métricas que têm que ser avaliadas e que não foram avaliadas nessas situações. Quando me fala nos 29 meios que estavam ocupados ou inoperacionais na altura, importa perceber o porquê. Não basta dizer que estavam ocupados ou que estavam inoperacionais, importa perceber qual a razão pelo qual estavam ocupados ou inoperacionais. Obviamente que, e aqui
como digo, não basta dizer que os meios não estão disponíveis, precisamos saber qual é o motivo. Ora, e alguns exemplos que se pode dar dessa mesma situação prendem-se com transportes indiscriminados às urgências de pessoas que muitas vezes não precisam de estar nas urgências. Obviamente que isso são situações que nós temos alertado. Essas situações dependem única e exclusivamente da capacidade do próprio INEM dar resposta a essas situações e prende-se também com a formação que é ministrada e o funcionamento do INEM como um todo. Muito obrigado. A minha pergunta era, este pedido de demissão da direção do INEM à data tem a ver com este caso em concreto ou com um conjunto de casos até esse momento? Tem a ver com um conjunto de casos até esse momento, sim. E esse conjunto de casos tinha diversas origens. Essa era a minha pergunta. Se nos conseguia elencar, objetivamente, quais eram as principais preocupações da sua direção em relação ao INEM que levariam e que levaram a este pedido de demissão? Boa parte dessas preocupações prendiam-se, como já falei aqui anteriormente, com o sistema de triagem telefónica que é utilizada pelo INEM, que já era utilizada então e continua a ser utilizada pelo INEM, que esgotava com demasiada rapidez os escassos meios disponíveis. Daí vem um pouco no seguimento da resposta que lhe dei anteriormente. Seguidamente, com a formação que é ministrada, que é da responsabilidade do INEM e que é ministrada aos parceiros. Obviamente, depois também com os reiterados baixos números de operacionais disponíveis por parte do próprio Instituto para fazer face às respostas necessárias e que levava a que muitas vezes esses meios estivessem também inoperacionais, desde ambulâncias, os próprios meios de suporte imediato de vida excessivo e até as próprias viaturas médicas de emergência e reanimação. Obviamente, estas situações e estes reiterados acontecimentos são da responsabilidade da direção do INEM, portanto, daí esse nosso pedido. Muito obrigado. Confirma então que um dos motivos que pode ter levado a essas fragilidades do INEM foi a ausência de técnicos suficientes para o INEM garantir a sua função. Técnicos, enfermeiros, médicos, sim. Muito obrigado. Disse-nos também que nunca foi recebido pela direção do INEM à data. Se tivesse tido essa oportunidade, qual é que teria sido, ou quais é que teriam sido as principais reivindicações para a sua classe profissional, em particular para os técnicos? As nossas reivindicações prendem-se principalmente com a formação que é ministrada hoje em dia. Já o disse aqui, já tive a oportunidade de o dizer, e acho que no nosso entender, é mais do que tempo de romper com o atual modelo de formação e avançarmos em definitivo para um percurso educativo que vise educar especialistas na área da emergência pré-hospitalar. Porque neste momento, e há uma coisa que o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar já disse, e eu penso que foi um pouco deturpado, que é um facto, que é, neste momento, os profissionais que mais formação específica recebem para a área do pré-hospitalar são, de facto, os técnicos. Porque os médicos e os enfermeiros, o tempo de formação que recebem específico para a área do pré-hospitalar é em número de horas muito inferior àquele que é ministrado aos técnicos de emergência pré-hospitalar. Muito obrigado. Passado um ano, 2023, a ANTEM voltou a pedir a demissão da direção do INEM e disse também que, tendo acusado também o Ministro da Saúde então, Dr. Manuel Pizarro, que ao longo do tempo tinha tido uma falta de competências para exercer as suas funções. Considera que, imagino também, só para confirmar, que nunca tenha sido ouvido pelo Ministro da Saúde à data. Confirma isso? Confirmo, nunca fomos ouvidos pelo Dr. Manuel Pizarro, não. Muito bem. Portanto, nunca foi ouvido pelo Dr. Manuel Pizarro, nunca foi ouvido também, só para confirmar, com a Ministra Marta Temido, Também da sua direção, neste caso. Nesse governo nunca fomos ouvidos por ninguém. Muito bem. E, portanto, confirma também que a única Ministra da Saúde com quem reuniu foi a Ministra Ana Paula Martins. Confirmo, sim, senhor, por 2 vezes. Muito obrigado. Ainda assim, o Governo do Partido Socialista decidiu reconduzir o Presidente do INEM nas suas funções. Como é que a sua associação recebeu essa recondução? Devo dizer que
por um conjunto de fatores, para além daqueles que já falei, outros que foram sendo do conhecimento da opinião pública, e referir aqui muito rapidamente situações anómalas que se passavam sobre a direção do Dr. Luís Meira, como nomeação de familiares para cargos e outras situações em que havia deslocações em segundo zero de centenas de quilómetros de enfermeiros para operarem em 2 sítios distintos, valores que eram pagos sem se perceber muito bem porquê, pessoas que trabalhavam no Instituto e que sem picagem de ponto recebiam o ordenado na íntegra, várias situações, como obviamente, para além de tudo aquilo que referi anteriormente, nos deixou bastante preocupados a recondução do Dr. Luís Meira na altura. Muito obrigado. Consegue elaborar um pouco mais sobre estas deslocações que falou? Consigo. De facto, houve uma reportagem que nunca foi refutada, penso que da TVI, da repórter Ana Leal, que mostrou inclusive várias folhas de ponto de vários enfermeiros, vários funcionários do Instituto, que demonstravam isso mesmo, que havia enfermeiros que saíam à meia-noite, por exemplo, e aqui para dar um exemplo que não me consigo recordar especificamente, mas para dar um exemplo, enfermeiros que saíam à meia-noite de serviço do Código de Lisboa e à mesma meia-noite entravam de serviço na CIV em Estremoz, por exemplo, com o pagamento de ajudas de custo, deslocações e tudo mais, e foram na altura apresentadas nessa reportagem evidências disso mesmo, e isto nunca foi desmentido. Muito obrigado. Mantendo-se esta recondução, disse também que não podia mais do que assumir que o Ministro da Saúde seria corresponsável por todos os eventos adversos que viriam a ocorrer desde então. Mantém essa afirmação? Como é óbvio, claro que sim. Muito obrigado. Considera que o desvio de 120 milhões de euros que ocorreram entre 2020 e 2022 prejudicaram a ação do INEM? Claramente. Como é óbvio, se depois esses 120 milhões não regressaram onde faziam falta, terá condicionado em muito, até poderia ter sido o melhor presidente que o INEM já algum dia conheceu, com uma falta tão grande de verba para gerir um instituto que pesa tanto, como é óbvio, trouxe um impacto muito negativo. Muito obrigado. Vou fazer um conjunto de questões que lhe pedia que fosse só resposta sim ou não. Por favor. Hoje a remuneração dos técnicos é maior do que era à data? Sim. Há mais candidatos aos concursos abertos para os técnicos? Não lhe consigo responder. Tem ideia que os técnicos estão hoje mais motivados em função de ter uma remuneração maior? Pessoalmente não acredito nisso. Considera positiva a renovação da frota que este Governo avançou no INEM? Positivo, mas insuficiente. Muito obrigado. Não tenho mais tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Vieira. Vou então passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Vão dividir o tempo. Pedro Frazão, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Paulo Passo, é verdade que é bombeiro desde 1989, técnico de emergência desde 1997, tripulante de ambulância desde 2008 no INEM, que tem experiência no Reino Unido como técnico médico de emergência avançada, que também trabalhou na Alemanha, que desde 2020 voltou ao ativo e que atualmente lidera a ANTEM e também que já teve um louvor público publicado no Diário de Notícias sobre a sua atividade profissional destes 37 anos? De facto, é verdade. Deixe-me só dizer que no Reino Unido as funções que exerci foi como... porque não há tradução... Existe tradução, mas se calhar não faria sentido, vou dizer em inglês. Era Advanced Emergency Medical Dispatcher, fui mentor de novos técnicos nessa área e fui também consultor para a renovação do CAD. O CAD é um sistema de software que corre na base dos sistemas de triagem. Muito obrigado. Portanto, na sua experiência profissional, afirmou que o INEM, e vou citar, não pode continuar no estado em que está a prestar um péssimo serviço à população, colocando a saúde pública em causa. Afirmações suas. Na sua opinião, esta gestão calamitosa está deficitária em que aspectos? No planeamento, nos recursos humanos, na tecnologia, nos protocolos, na contratação?
todos esses que acabou de referir, e acrescento também na formação, ou melhor, como nós entendemos que deva passar a ser, na educação de todos os intervenientes nos serviços médicos de emergência. Diria então que não se está a ser cumprida a Constituição da República Portuguesa no seu artigo 64º, ponto 1, que diz que a saúde é um direito de todos os portugueses, e no ponto 2, a linha B, que deve ser garantida uma cobertura igual em todo o país. Por considerar isso mesmo, é que elaborámos a tal queixa para apresentar no Tribunal Europeu. Tem também declarações sobre tempos de resposta largamente ultrapassados. Ainda agora falou em 18 mil pacientes, ou 18 mil portugueses que não tiveram os tempos de resposta. Pode descrever que tempos de resposta, nomeadamente para a prioridade 1, é que estão internacionalmente preconizados? Com certeza. Para as categorias, ou para as prioridades 1, o tempo de resposta internacionalmente aceite é os 7 minutos. E qual é, em Portugal, o tempo que está a ser conseguido neste momento? Conseguido neste momento eu não lhe consigo responder, até porque o INEM não disponibiliza esses números. Se qualquer um de nós hoje em dia for à página da transparência do INEM, vai encontrar um R404. Mas em relatórios de anos anteriores, e já trouxe essa informação à Comissão de Saúde, temos relatórios onde esse tempo médio é indicado. Pode recordar-nos, por favor? Eu não consigo recordar o tempo exato, mas sei que é bem acima daquilo que está preconizado, em quase todas as categorias. Não se recorda que ronda os 17, 18 minutos em contexto urbano e acima dos 20 minutos de tempo médio em contexto rural? Eu, quando digo que não me recordo é o número exato, mas sim, andará à volta desses valores, em alguns casos até bastante superiores a isso, em meio rural. O Sr. Paulo Passo tem experiência de central de emergência no Reino Unido e, portanto, quero perguntar-lhe se concorda que o sistema de triagem utilizado pelo INEM em Portugal é desadequado e se existem, tanto em Inglaterra como na Alemanha, outros meios mais modernos com provas dadas a nível internacional. Sim, de facto existem. Se bem se recorda da minha intervenção inicial, trouxemos a Portugal a Academia dos Estados Unidos que desenvolve esses protocolos, que são utilizados um pouco por todo o mundo, e de facto foram exatamente esses protocolos com que cooperei durante vários anos no Reino Unido, e tendo a experiência de ambas as realidades, posso aferir que de facto o sistema atual português é de muito fraca qualidade. Posso perguntar-lhe se recorda quem é que criou esse sistema de triagem do INEM, que já disse o nome Tetricose, e quem é que registou a sua patente? Dr. Miguel Soares de Oliveira. É verdade que esse senhor que referiu já foi presidente do INEM e que, portanto, neste momento está a obter os dividendos de uma patente feita de um sistema feito por ele para a sua própria instituição? É muito provável que sim. Eu não tenho essa informação em concreto, mas é muito provável que sim, uma vez que foi ele o criador desse sistema. Creio que terá sido ele a patentear o sistema e, para além disso, é também, neste momento, o responsável pela área da formação do INEM. Portanto, concorda que poderá haver aqui conflitos de interesse? Não me compete a mim dizer, mas, de facto, há aqui qualquer coisa que levanta dúvidas, sim. Na sequência da proposta da criação da carreira de paramédico, que já foi apresentada pelo nosso grupo parlamentar e chumbada no Parlamento pelos outros grupos, acha que, de facto, esta é uma via para a evolução da educação dos técnicos e de todos os técnicos de emergência pré-hospitalar? Sim, isso é exatamente aquilo que defendemos. Aliás, é a única via que responde de uma forma cabal, assente em evidência científica e nas melhores práticas internacionais. Basta rodarmos o globo e escolhermos um país e vemos que os paramédicos estão um pouco por todo o mundo. Inclusive, deixe-me citar muito rapidamente o caso da Alemanha, que em 2014 tinha um sistema idêntico ao nosso e em 2014 decidiu começar a implementar paramédicos que hoje em dia operam um pouco por toda a Alemanha. Uma última pergunta. Esta CPI dedica-se a analisar o tempo entre 2019 e 2025. Atribui culpas políticas às 3 tutelas, portanto aos 3 ministros deste período de tempo e às 3 presidências do INEM nessa incompetência e nesse prejuízo para a saúde dos portugueses? Eu penso que sim, por tudo aquilo que hoje já falei,
são, ao fim e ao cabo, os responsáveis políticos e os responsáveis institucionais por isso mesmo. Muito obrigada. Passo então a palavra à deputada Patrícia Nascimento. Tem um minuto. Obrigada, menos Sr. de um minuto. Presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Passos e começava aqui exatamente pelos os interesses instaurados que falou e pelo corporativismo, que não conseguimos, na realidade, chegar a lado nenhum com estas afirmações, até porque não conseguiu concretizar nomes e isso para nós, atenção, não estou aqui a pedir que diga nada, mas para nós, enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito, também não conseguimos chegar a conclusão nenhuma e, portanto, deixa-nos aqui numa posição um bocadinho ingrata. Mas queria ir a um e-mail do dia 8/11/2024, em que uma senhora Anabela Silva para uma senhora Ana Rita Oliveira refere que a percentagem de adesão à greve no dia 31 de outubro foi de 2% e no dia 4 de novembro foi de 6%. Consegue-nos dizer em concreto quem é que são estas pessoas? Não consigo dizer, eu não opero não opero no Instituto desde 2008, portanto, obviamente existem situações dentro do próprio Instituto que desconheço, mas esses números parecem-me um bocado desfasados da realidade. Com base nestes números, acha que a adesão à greve foi alta ou baixa? Bom, vejamos uma coisa. Já na altura o CODU operava abaixo dos mínimos. De facto, e pensando um bocadinho melhor no que disse anteriormente, operando abaixo dos valores mínimos, se houver uma adesão de cerca de 6%, se calhar tem um impacto grande e negativo nessa situação. Também em Comissão Parlamentar da Saúde falou aqui que o CODU está desatualizado e que hoje em dia não funciona. Quando diz isto, estamos a falar de quê? Sistemas informáticos? Estamos a falar do CODU como um todo, desde os sistemas informáticos, georreferenciação de chamadas, tudo mais. Recordo muito rapidamente, por exemplo, um chamado unicórnio português, que é a Sword Health, tentou, quando dessa greve, implementar inteligência artificial e chegaram à conclusão que era impossível porque os sistemas do CODU eram obsoletos. E, portanto, quem é que tem conhecimento desses problemas em concreto? Toda a gente, desde o Ministério da Saúde ao próprio INEM. Toda a gente tem conhecimentos disso. Aliás, nós temos feito referência disso por diversas vezes na comunicação social e, inclusive, em algumas reuniões que tive com a Sra. Ministra e também com o anterior Presidente do INEM. Muito obrigada. E para terminar, portanto, estava-me a dizer que chefes de equipa, Presidente do INEM, tutela, Secretários de Estado, todos têm conhecimento desta obsolência do sistema que existe no INEM. E o que é que foi feito? É a minha última pergunta. Obrigada. Que nós tenhamos conhecimento e que seja também do conhecimento público, a única coisa que foi feita foi atirar com este sistema de prioridades para cima de um problema. Muito obrigada. Vamos passar à segunda... Eu não lhe dei a palavra. Vamos passar à segunda ronda. 2 minutos, deputada Sofia Andrade, faça favor. Senhora Presidente, o que foi é que a senhora deputada fez mais 3 ou 4 perguntas depois de passados 4 minutos e, portanto, as duas ou existem regras ou não existem regras. Senhor deputado. E, portanto, formalmente, eu vou fazer Muito obrigada. Então, deixe-me dar a indicação para compor a sua exposição formal. Marina Gonçalves, 4 minutos e 29. Tinha 4. Joana Cordeiro, 3 minutos e 30. Tinha 3. Paulo Moacho, 3 minutos e 29. Tinha 3. Muito obrigada. Foi depois dos 4 minutos. Para que efeito, senhora deputada? Para uma intervenção mesmo, Sr. Presidente. Força, faça favor. Só para dar nota do seguinte, a questão aqui está apenas porque na reunião passada esta questão suscitou-se porque enquanto eu estava a intervir fiz uma questão adicional já fora do meu tempo, portanto excedendo o tempo, ainda que tivesse excedido o tempo em muito menos do que outros colegas, como está agora, por exemplo, a dar esse exemplo. E nesse âmbito fui precisamente interpelada por ter começado uma nova pergunta já tendo excedido o tempo. E a questão suscitou-se para esse efeito. E é por isso que agora o meu colega, deputado Miguel Guimarães, está a trazer esta questão, porque na verdade até começou connosco na passada reunião e, portanto, apenas para Muito dar bem, mas nessa reunião eu não estava a presidir, estou a presidir nesta e assim continuarei a fazer. Portanto, tenho dado uma tolerância de aproximadamente 30 segundos a todos os deputados e assim vai continuar a ser. Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados.
cumprimento o Sr. Presidente da ANTEM. Tenho aqui algumas questões para lhe colocar. O Sr. Presidente disse que reuniu com a Sra. Ministra da Saúde sobre o INEM, porque ela terá dito que o INEM era uma prioridade. Olha, eu não gostaria de perceber em que altura é que foi esta reunião, porque efetivamente a Sra. Ministra da Saúde disse que o INEM era uma prioridade e queria dedicar 70% do seu tempo depois da greve e não antes da greve. E, portanto, se essa reunião tiver existido antes da greve, quer-me parecer, e corrija-me se estiver enganado, que os efeitos, porventura, terão sido nulos, e se essa reunião tiver acontecido depois da greve, quando efetivamente a Sra. Ministra dedicou o seu tempo ao INEM e começou a implementar algumas medidas, portanto, essa reunião terá, enfim, alguma utilidade. Depois, relativamente sobre a greve, disse-nos aqui, em resposta à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, que ela seria o reflexo de uma disfunção estrutural no INEM. Ora, eu quero aqui recordar, e corrija-me também se estiver errada, esta não é a primeira greve que houve no INEM, mas com certeza que ficará na história pelos piores motivos, porque teve consequências muito mais dramáticas do que qualquer outra. Portanto, o que lhe pergunto é se houve greves para trás, que não tiveram estas consequências, e havendo agora uma greve com estas consequências, se, enfim, acompanha este meu entendimento, que não é uma questão estrutural de gestão, mas esta foi uma questão pontual que aconteceu agora com esta gestão. Depois esclarecer também, porque disse, em resposta também à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, que pediu a demissão do Sr. Presidente Sérgio Dias Janeiro, porque, enfim, teria assumido compromissos que não cumpriu. Eu gostaria que nos pudesse aqui concretizar quais são esses compromissos que ele teria assumido e que depois não foi capaz de cumprir. E, por fim, relativamente a uma questão levantada pelo PSD, sobre o desvio de dinheiros, como gostam tanto de chamar, sobre o INEM. Eu gostaria de perguntar se o Sr. Doutor tem conhecimento que 10% da verba que sai do INEM para a CSS decorre de uma alteração que foi introduzida no Orçamento de Estado de um governo PSD-CDS, portanto anterior a 2015, se tem conhecimento dessa existência, e depois uma grande parte desta verba que foi usada também num momento absolutamente extraordinário no combate à pandemia-19, pergunto-lhe se acha efetivamente que foi um dinheiro que foi mal investido neste combate à pandemia. Muito obrigada. Doutor Paulo, resposta conjunta no final, sim. Ok. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, 2 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Nesta segunda ronda, há 3 temas que eu gostaria que explorasse, já foram de certa forma aflorados. Gostava que comentasse a gestão que foi feita pela direção do INEM durante a greve do STEP. Como é que esta gestão foi feita e que detalhasse melhor aquilo que há pouco disse, que apenas estava um TEP no Código de Lisboa. Depois falou em situações anómalas durante a presidência do Dr. Luís Meira. Gostava que detalhasse o que é que quer dizer com isto e se tem algum tipo de documentos a que nós possamos ter acesso exatamente que confirmem estas situações. Depois, por fim, sobre a falta de meios em Lisboa, isto já é uma situação que de certa forma já tem sido notícia, a ANTEM tem falado sobre isto também, mas disse que há pouco que eram poucos os dias em que existiam 6 ambulâncias operacionais. E gostava novamente que detalhasse isto melhor, quantas há, quantas estão operacionais, porquê, que explicasse isto melhor para quem nos está a ouvir, o que é que se passa exatamente aqui em Lisboa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Paulo Macho, faça favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também reforçar esta questão que foi colocada ainda agora pela deputada da Iniciativa Liberal relativamente à greve. No fundo, como é que avalia as decisões que foram tomadas pela gestão do INEM e pelo Governo e pela Ministra da Saúde na gestão da greve do INEM que também resultou nas mortes de algumas pessoas, e por outro lado, também por referência às respostas que deu há pouco e que também fez referência ao modelo dos Estados Unidos e, no fundo, a essa intenção que existiria de importar esse modelo, perceber um pouco melhor quais, no seu entender, as vantagens de importar esse modelo para o nosso país. Obrigado. Muito obrigada, deputado Paulo Macho. Vou então passar a palavra ao deputado Francisco Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Paulo Passo, nesta segunda ronda,
sistematizar algumas das dúvidas em relação à primeira ronda. Disse primeiro que nunca tinha sido ouvido pelo Presidente Dr. Luís Meira e depois que foi recebido pelo Dr. Sérgio Janeiro, que foi o primeiro Presidente do INEM que se dignou a sentar-se à mesa com a sua associação. Depois disse também que nunca tinha sido ouvido pela Ministra da Saúde, Marta Temido, nem pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, tendo inclusivamente dito que este Ministro seria corresponsável por todos os eventos adversos, dada a recondução que fez o Dr. Luís Meira. Disse também que foi finalmente ouvido pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, depois de ter sido ignorado pelos governos anteriores. Depois, em relação ao desvio de 120 milhões de euros, eu recordo que passamos a ter uma transição automática do saldo de gerência do INEM, graças a uma proposta desta Assembleia da República, por iniciativa do PSD e do CDS. Depois também falou de uma frota decrépita do INEM, e eu recordo que foi feita uma aquisição de centenas de viaturas por parte ainda deste governo do PSD-CDS. Depois, para além daquilo que foi os TEPs e a sua associação ter sido ignorada ao longo deste tempo todo, relativamente às suas reivindicações também, nós sabemos que com este Governo e com a revisão da carreira dos TEPs passaram a ter um salário bastante aumentado, com concursos novos, com uma captação alargada destes profissionais. Disse também que o reforço do CODU era uma prioridade e hoje, neste preciso momento, se nós formos ao site do INEM, conseguimos perceber que o tempo médio de resposta, de atendimento, está nos 11 segundos, o que é francamente melhor do que nos anos anteriores. Posto isto, e também relativamente à sua intervenção, quando disse que apenas foram abordados pequenos problemas pontuais com medidas avulsas, a minha pergunta é se considera que tudo isto que foi feito durante este Governo são medidas avulsas e, por outro lado, se estamos ou não com um INEM francamente melhor do que aquele que encontramos em 2020, 21, 22 e 23. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Patrícia Nascimento, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de recorrer aqui à altura da greve. Nas mortes que ocorreram durante a greve, acha que estes constrangimentos que ocorreram foram devido à greve ou eram problemas já acumulados ao longo dos anos que causaram estes estragos, digamos assim, mas foram sucessivamente ignorados pelos governos? Gostaria também de lhe questionar se as ambulâncias disponíveis na área metropolitana de Lisboa, se é recorrente os números que nós temos de ambulâncias paradas ou se foi só, efetivamente, nas últimas mortes que tivemos e se podemos atribuir esta culpa à retenção de macas. Gostaria também de lhe questionar se acha que a compra de viaturas soluciona os problemas do INEM, e por quantas viaturas compradas, quantas é que têm que ser abatidas, porque até há bem pouco tempo era por cada viatura comprada tinham que ser abatidas 2. Penso que esses números agora tenham mudado, portanto não se consegue de qualquer forma aumentar o parque de viaturas do INEM, portanto estes números bonitos são magia. E também gostaria de lhe questionar, falou aqui que os tempos de resposta dos meios no terreno no pré-hospitalar não conseguíamos aceder a esse tempo porque dava esse tal erro 404. Gostaria de lhe colocar a questão se conseguimos ter acesso aos tempos de chamadas, do tempo médio de resposta às chamadas, ou se também dá esse erro 404, porque na realidade às vezes trazem-nos números muito bonitos aqui à Assembleia da República e que depois não correspondem à realidade daquilo que os portugueses vivem lá fora. E portanto gostaria de perceber se esses dados são públicos, se são reais e se são verdadeiros. Obrigada. Muito obrigada. Tem agora a palavra, por uma resposta conjunta, o Dr. Paulo Passo. Faça favor. Muito obrigado. Vou tentar responder a todos sem individualizar. Relativamente à questão sobre os documentos das eventuais anomalias e de haver apenas um TEP a atender chamadas no CODU em Lisboa, nós, de facto, não temos a documentação que corrobore muita dessas suspeitas, até porque é aquilo que temos feito, é levantar suspeitas relativamente a alguns assuntos que digam respeito a esta questão. De facto, no dia mais conturbado da greve, em boa parte da manhã, o CODU Lisboa operou durante muito tempo apenas e única e exclusivamente com o técnico. Tenho algumas comunicações, inclusive com
com algumas pessoas que podem verificar essa informação. E, de facto, aqui a questão das ambulâncias, a compra de mais ambulâncias não vem, de facto, resolver o problema. Até porque algumas delas, como disse, em circulação no INEM já têm bastante mais do que 15 anos. E aquilo que o INEM exige, por exemplo, aos parceiros é que elas não sejam mais antigas do que 5 anos. Ou seja, que não circulem mais do que 5 anos. Relativamente à greve, de facto, houve aqui algumas decisões que foram tomadas, obviamente pela tutela e pela presidência na altura, que a nós parece-nos que não foram as mais corretas e que, ao fim e ao cabo, a ideia que nos transmitiram é que ninguém esperava que a greve tivesse o impacto que teve e que aparecessem tão poucos técnicos para trabalhar. Recordo ainda que esta greve era apenas e única e exclusivamente às horas extraordinárias. Relativamente ao modelo dos Estados Unidos e as suas vantagens, eu penso que nas várias respostas que fui dando, algumas delas já ficaram elencadas, mas contudo dizer que relativamente ao modelo dos Estados Unidos, comparativamente, por exemplo, com o nosso, onde existem técnicos de emergência médica avançados, é que existe uma capacidade de disseminar uma resposta muito mais diferenciada, muito mais capacitada, com protocolos de atuação clínica muito mais amplos do que aquilo que nós hoje em dia temos em Portugal. E prova disso são os tais 18 mil pessoas que ficaram sem resposta de suporte avançado de vida quando deveriam ter tido. Relativamente às ambulâncias paradas, de facto, existem ambulâncias paradas porque exatamente não há pessoal e porque houve uma diminuição que é do conhecimento geral dos quadros do INEM, continuam a faltar TEPs no INEM e, de facto, essa carência notou-se ainda mais no CODU também com a greve, porque se tivessem os números mínimos para o CODU, provavelmente, mesmo com a greve, nunca se teriam atingido as proporções que foram atingidas. A retenção das macas nos hospitais não culpam de todo, ou não são a principal culpa dos atrasos, até porque isto vem de encontro àquilo que eu disse anteriormente, que é, se as ambulâncias estão no hospital sem precisarem de estar no hospital, porque após uma observação clínica por parte dos técnicos ou dos tripulantes, alguém chegasse à conclusão e tomasse a decisão de não transportar os doentes, elas não teriam estado retidas nos hospitais. Muito rapidamente, basta relembrar, por exemplo, o que aconteceu no segundo pico da pandemia, em que tivemos cerca de 60 ambulâncias paradas em Santa Maria, com doentes Covid ou não, por indicação do CODU para transportar para lá, e que depois o INEM, mais uma vez numa manobra de charme, montou lá um hospital de campanha e mais de 60% daqueles doentes foi-lhes dada a alta ou foram encaminhados para centros de saúde e outras situações idênticas. Portanto, isto responde um bocado a essa situação. Os tempos de resposta de chamada às chamadas, de facto, o portal da transparência do INEM hoje em dia tem lá esses tempos e, de facto, rondam os 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15 segundos, mas o que continua-se a verificar, e eu digo isto com toda a frontalidade porque eu continuo a operar no terreno, eu continuo a ter que ligar para o CODU para solicitar suporte avançado de vida e ainda hoje fico muitas vezes mais do que 5 minutos à espera para que me atendam o telefone. E isto é inaceitável. Obviamente que tivesse mais formação, mais conhecimentos e um escopo de prática muito mais alargado, não necessitava de o fazer, mas como os sucessivos governos e as sucessivas direções do INEM teimam em não querer que nós tenhamos mais formação, o problema continua-se a verificar. Obviamente está um bocadinho mais minimizado, mas o problema continua a existir. Relativamente ao desvio de fundos, como chamam, obviamente eu não lhe vou dar esse título, de facto, se nós retiramos um valor de 120 milhões de euros do Instituto que precisa desse valor para se manter em funcionamento e se depois o valor não regressa onde realmente faz falta, obviamente que vai causar problemas e constrangimentos. Muito obrigada, Sr. Dr. Paulo Passo. Pretende usar a palavra para que efeito, Sra. Deputada? Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente, Faça favor. porque as questões que coloquei
ao Dr. Paulo Passos não foram respondidas. E relembro que isto não tem a mesma dinâmica de uma comissão normal, portanto, ele não pode escolher aquilo que pode responder ou não, tem mesmo que responder às nossas questões. Dr. Paulo Passos, pretende responder à deputada? Eu respondi à questão do... Peço desculpa, não tomei nota de outras questões, mas... Um momento. Senhora deputada, pode reformular então as perguntas muito rapidamente que não foram respondidas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à admissão do Dr. Sérgio Dias Janeiro, que disse que não cumpriu os compromissos assumidos, e gostaria de saber quais são os compromissos. E relativamente a essa questão das verbas, o que eu perguntei foi se acha que o destino dessas verbas foi mal emprego no combate à pandemia da Covid-19. E também quando é que foi a reunião com a Sra. Ministra, se foi antes ou depois da greve? Muito obrigada. Tem a palavra o Dr. Paulo Passos. Muito obrigado. Peço desculpa, realmente não tomei nota e acabei por não lhe responder. Começando pelo desvio das verbas, obviamente não considero que foi mal emprego, mas se nós retirarmos essas verbas e não ressarcirmos o Instituto dessas mesmas verbas, tenho que concordar comigo que há aqui uma parte que fica em falta na questão que diz respeito à gestão do Instituto. Relativamente ao Dr. Sérgio Dias Janeiro, foi porque existia um compromisso por parte do Dr. Sérgio Dias Janeiro, na altura que reunimos com ele, de se sentar periodicamente connosco para que fôssemos parte da solução e nunca parte do problema, porque não é esse de facto o nosso papel. Nós queremos de facto ser parte da solução e não queremos ser parte do problema, e também porque consideramos que a resposta do Dr. Sérgio Dias Janeiro não foi a melhor relativamente à questão da greve do STEP. E penso que respondi a toda... A data da reunião foi antes da greve, sim. Muito obrigada. Dr. Paulo Passos, é perfeitamente normal que não consiga anotar todas as questões, elas são muitas, a tarde já vai longa. Eu tenho aqui mais algumas sinalizações para perguntas que não foram respondidas. A deputada Joana Cordeiro foi a primeira que sinalizou, está bem? Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Queria reforçar, porque há pouco, a questão relativamente à presidência do Dr. Luís Meira, porque há pouco, de facto, falou em situações anómalas e isto é uma informação importante que nós precisávamos de ter respondido, e se existe, de facto, algum tipo de comprovativo que nós possamos ter acesso para termos provas aqui na CPI. Obrigada. Como disse, essas situações, inclusive eu penso que já teria respondido a essa questão. As situações anómalas prendem-se com todas aquelas situações que falei, de nomeações diretas de cargos dentro do INEM, de familiares, de pessoas do seu círculo próximo. Nós, obviamente, não temos na nossa posse de documentação, mas penso que a CPI terá a capacidade de requerer essa documentação ao próprio INEM e, de facto, também prende-se também com essa reportagem que, se não me falha a memória, foi em 2018, da repórter Ana Leal, que trouxe ao conhecimento público todas essas situações e todas as outras situações que referi, entretanto. Muito obrigada, Dr. Paulo Passos. Tenho aqui mais dois deputados. O primeiro que sinalizou foi aqui o deputado Francisco Vieira. Faça favor, e depois o Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Paulo Passos, para repetir, no fundo, a nossa dúvida do PSD, porque na nossa intervenção nesta segunda ronda fizemos uma comparação sobre o estado da arte há um par de anos e o estado da arte no INEM neste preciso momento. Fizemos uma comparação sobre vários aspectos. Aproveito também para sinalizar que aquilo que era a informação que há pouco disse que não constava no site do INEM, de facto consta, tivemos a oportunidade de confirmar isso. E, portanto, no fundo, esta comparação que fizemos na nossa intervenção resulta numa pergunta global, que é se o INEM está hoje melhor ou não está melhor do que estava nos governos anteriores. Aproveitando também, porque os demais partidos tiveram uma tolerância de 30 segundos na sua intervenção. Teve também e eu não tive na minha intervenção não tive essa tolerância, porque já aqui falamos que...
Muito bem. Se me permite, só para dizer que os deputados tiveram... Sr. Deputado, eu estou a entrevista, Sr. Presidente me tirar a palavra, Senhor Deputado, eu já agradeci. Senhor Deputado, acho que já percebemos qual é que é a pergunta que ficou Sr. por Presidente, responder. desculpe, eu pedi-lhe... Termine, por favor. Muito obrigado. Não, termine a pergunta, por favor. Rapidamente. Não, desculpe lá. Ó, Sr. Presidente, não há pedidos de perguntas. Eu, quanto muito, é pedir ao senhor que está a responder que não respondeu, não é fazer uma nova pergunta. Eu não lhe dei a palavra, por favor. Eu não lhe dei a palavra. O senhor deputado sinalizou que tinha uma pergunta não respondida que gostava de ver respondida. Eu dei-lhe a palavra. Ele entendeu que não tinha terminado a pergunta. Eu pedi-lhe para terminar a pergunta. Ainda sou eu que estou a presidir esta mesa. Muito obrigada. Senhor deputado Pedro Frazão, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra para pedir a distribuição de 3 prints de páginas não encontradas, porque, de facto, para corroborar e para verificar o depoimento do Sr. Paulo Passo, entrei agora no site do INEM e dirigi-me ao separador estatísticas e depois portal de transparência do SNS. E, de facto, verifica-se que em temas como acionamento dos meios de emergência médica e em ocorrências pré-hospitalares por prioridade e emergências a bordo de embarcações e etc. aparece este anúncio, não foi localizada a página, código de R 404. Portanto, vou pedir a distribuição desta consulta que foi agora feita por mim próprio. Muito obrigado. Senhor Dr. Paulo Passo, pode responder ao deputado Francisco Vieira. Respondendo muito concretamente relativamente à questão se entende que o INEM neste momento está francamente melhor, não me parece. Está ligeiramente melhor em alguns aspectos, de facto melhoraram-se alguns aspectos. Esta questão da introdução das prioridades a 2 de janeiro veio, no nosso entender, ajudar a uma pequena melhora, mas essa melhora não é o suficiente, nem de perto nem de longe, para aquilo que é hoje em dia um serviço médico de emergência eficaz. Muito obrigada. Está terminado. Para que efeito, Sr. Deputado? Sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Sr. Presidente, se calhar em virtude da minha profissão ser técnico de sistemas de informação, apenas dizer que, no caso que o Sr. Deputado Pedro Frazão estava a indicar, se carregar, quando dá o erro 404, se carregar por cima da palavra catálogo, tem acesso a todas as estatísticas disponíveis ao dia, inclusive do dia de ontem. Muito obrigado. Muito obrigada. Senhor Deputado Francisco Vieira, para que efeito? Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor. Eu queria só, e uma vez que isto está gravado, perguntar à Sra. Presidente qual é que foi o número de perguntas adicionais, para além dos 4 minutos, que cada grupo parlamentar fez. E eu repito isto porque, na passada reunião, a Sra. Deputada Eva Brás Espinho terá prolongado a sua intervenção sem fazer novas perguntas. O que está em causa aqui é, depois dos 4 minutos, haver novas perguntas. E o que é facto, e está gravado, é que houve deputados de outros partidos que fizeram perguntas adicionais. Dito isto, eu queria colocar à consideração da Sra. Presidente, que está a conduzir os trabalhos, e já agora à anuência dos demais partidos, de que, uma vez que os demais partidos tiveram a oportunidade de fazerem novas perguntas, além dos seus 4 minutos, ao contrário do PSD, se neste momento o PSD pode fazer aquilo que os demais partidos tiveram a oportunidade de fazer, que é uma nova pergunta além dos 4 minutos. Se os demais partidos entenderam que não, pois muito bem, acataremos essa decisão. Muito obrigado. Muito obrigada. Para responder ao Sr. Deputado, já lhe dou a palavra, Sra. Deputada. Eu não presidi, como sabe, a última reunião e o entendimento que eu faço é dar a mesma tolerância a todos. Se está incomodado da deputada Patrícia Almeida, Patrícia Nascimento, peço desculpa, ter iniciado uma questão aos 4 minutos e 1 segundo, é um preciosismo da qual eu não posso dar relevância. Portanto, eu dei aproximadamente 30 segundos a cada grupo parlamentar, como lhe dei a si. Inclusivamente na segunda ronda houve grupos parlamentares que não chegaram aos 2 minutos. O deputado Francisco Vieira chegou aos 2h22, eu tenho tudo apontado aqui, é uma prática que eu faço para ser o mais justa para todos. Portanto, se tem alguma queixa, façam-nos chegar aos serviços. Obrigada. Se entenderem que o regulamento deve ser alterado e esse preciosismo deve estar lá explanado, apresentem uma proposta de alteração do regulamento e é votada aqui em comissão. Pronto.
Faça favor, senhora deputada Sofia. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela minha interpelação nos mesmos moldes. Só para dizer ao Sr. Deputado, que gosta tanto de dizer que está gravado, pode ver as gravações, as perguntas que o PS fez nos 2 minutos adicionais, fora dos 2 minutos adicionais, foi repetir as perguntas que tínhamos feito para trás. E o que o PSD fez foi, para além de repetir a pergunta, fazer novamente todo o enquadramento que eu não fiz. Muito obrigada. Temos outra audição a iniciar. Faça favor, Sr. Deputado. Não, é rápida e é mesmo para o andamento dos trabalhos e para clarificar algo que foi dito aqui. Eu acho que é muito importante para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a ver com as circunstâncias do Sr. Deputado do PSD ter dito que no portal da transparência o tempo médio de atendimento de chamadas é entre 6, 7, 8 e 9 segundos. E eu ouvi o nosso convidado ter dito que era assim, mas que estava bastante habituado a este tipo de abordagem e que chegava a esperar mais de 5 minutos. E, portanto, eu queria clarificar se isto é mesmo assim, porque eu acho que estamos perante algo que é muito grave, porque aquilo que acabou de dizer significa colocar em causa a credibilidade do portal de transparência. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou por terminada esta audição, agradecendo uma vez mais a presença do Dr. Paulo Passo e vou... Obrigada. 10 minutos de pausa, está bem? No máximo, no máximo. Presidente, isto é de uma gravidade grande. Não, mas o senhor depoente não teve a oportunidade de responder.